Gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Eu vou hoje tentar lidar com um problema que a gente criou aqui nos últimos dias. A gente fez, eu e Flor, esses vídeos sobre monogamia, os dois últimos vídeos do canal, que são A Culpa é da Monogamia e Quem é Você no Kung Fu Panda. Eu vou botar os dois na descrição aí, para você não parar agora para ir ver outro vídeo, mas vão estar na descrição. Mas a gente fez esses vídeos tentando falar sobre monogamia e não monogamia, muitos modelos e o que eles dizem pra gente sobre a nossa vida e tal. E aí a gente levantou questões, assim, né? Levantou perguntas, assim, e sensações, e o que a gente estava pensando, mesmo assim, começando a tatear esse assunto. E aí, em função disso, nas últimas 2 semanas, eu recebi, assim, tipo, trocentos, muitas mensagens, muitas histórias de pessoas com relação a isso, né? E sofrimentos, e encrencas, e crises, e angústias em relação a esses modelos e a escolha de qual modelo seguir e como fazer essa escolha, o que eu quero da minha vida, eu quero isso, mas eu quero aquilo, eu quero tudo, mas não quero perder nada. Então, basicamente isso, assim, né? Eu quero poder viver tais experiências, mas ao mesmo tempo eu quero aquela outra coisa. E aí, ou então entrei nessa experiência, mas sofri muito com isso, ou me mantenho nessa experiência, mas sofro muito com isso, com aquilo, do meu desejo, a minha falta, a minha carência, meu ciúme, o meu tesão, a minha vontade de e tal, e a mistura de tudo isso. Muita gente falando sobre essas histórias, e aí fiquei lendo e tal, e pensei em fazer um vídeo hoje sobre isso, tentando entrar num assunto, mais uma parte desse assunto, que tem a ver não assim tanto com a crítica social e como que é o que a gente estava falando nesses dois vídeos, e como que essa estrutura social interfere nos nossos afetos, que é uma coisa, acho que óbvia para todos nós, né? Como que o campo social tem uma relação muito íntima com como a gente sente as coisas. Assim, esses dois campos, o psíquico e o social, não se separam, não podem se separar, eles estão sempre juntos, não é bom que a gente lembre disso. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem um outro lado da história, que é assim, um lado é esse, que é como que a gente pode revisar o nosso campo social para que a gente tenha vidas menos sofridas, né? Menos canalhas, menos cretinas. Por outro lado, um outro campo da história eu tenho a minha vida aqui agora, que já existe, com 30 e poucos, com 40, com 50, enfim, com 20, não importa, e como é que eu faço para que essa vida que eu tenho, que já é essa, que está revisada do jeito que está no limite que está, enfim, seja lá qual for, como é que eu faço para que essa vida seja menos canalha, menos cretina, a minha vida. E aí seria então, de um ponto de vista da vivência de uma pessoa, né? De uma pessoa que existe agora, de uma história específica, da sua história, da minha história. Então, eu não sou a sociedade, né? Eu vivo dentro dela, ela me atravessa, ela me modula e tal, mas na minha história eu tenho os meus afetos. E vamos revisar o capitalismo? Vamos revisar tudo, mas os meus afetos continuam existindo aqui, como é que eu faço com eles? Mais ou menos isso, entendeu? Pensando muito nas pessoas com as quais eu trabalho e tal, e que não faz sentido dizer para as pessoas que estão em sofrimento, ah, não, mas isso é o capitalismo. Tá bom, mas e aí como é que eu faço com isso concretamente? Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tentando entender por que esses modelos, de modo geral, ou várias vezes, trazem sofrimento para a gente, quaisquer que sejam os modelos monogâmicos ou não monogâmicos, por que eles podem trazer sofrimento para a gente vai pensar um pouco sobre a psicanálise nesse sentido, e, como eu tenho feito aqui nos últimos tempos, pensar sobre a neurociência afetiva e o que ela pode dizer para a gente, apontar para a gente como uma boa resposta, um bom entendimento do porquê que a gente sofre dentro desses modelos relacionais, vamos dizer assim, né? Os modelos monogâmicos, os modelos não monogâmicos, por que o sofrimento ainda assim acontece e continua acontecendo, e como é que a gente pode lidar com ele de uma maneira assim que faça a nossa vida ser menos ruim, né? Que faça a gente conseguir processar o sofrimento de um jeito mais razoável, assim, falar, entendi, tá bom, tudo bem. Não é um ET que acontece, né? Eu não sou um absurdo, eu sou uma pessoa. Então vamos pensar sobre isso para a gente entender por que a gente sente como a gente sente e por que a gente pode sentir como a gente sente e não tem nada de errado com isso. Vamos lá? Vamos lá.
a pergunta básica, se a gente quisesse colocar assim, para mim, assim, me parece, recebendo as histórias das pessoas, é assim: poxa, mas por que que eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu queria estar em outro lugar? Por que eu tô nessa relação, mas eu queria ao mesmo tempo ter relações com outras pessoas? Nessa relação monogâmica e queria ter relações com outras pessoas. Não faz sentido. Será que eu não tenho que estar aqui? Será que está errado isso? Será que eu não gosto mais? Será que eu não quero mais estar aqui? Parece que a oposição é essa, né? Se eu tenho desejo por outras pessoas, então, ou se eu desejo outras coisas, quaisquer que sejam, eu então não quero estar aqui. Aí eu falo, calma lá, talvez não seja assim tão simples assim. Né? Talvez não funcione desse jeito. Bom, então, se eu estou numa relação, esse é um exemplo só, né? Se eu estou numa relação não monogâmica, eu não deveria, se eu sou não monogâmico, sei lá, se eu acredito nisso, acho que isso faz sentido, vivencio os meus afetos assim, eu não deveria, então, estar me sentindo com ciúme ou abandonado e tal. Não deveria, né? Tá errado. Então, talvez eu devesse estar numa relação monogâmica. Essa é uma oposição assim mais clássica. Tem outras assim, né, que aparecem de outro jeito, mas que versam em geral numa certa oposição entre o desejo assim de um lado e isso que a gente chamaria de insegurança, ciúme ou coisas ligadas ao campo do abandono, né, ao campo do vou me ver sozinho abandonado aqui. Que esse campo específico do abandono, eu acho que é um campo central para a gente falar qualquer coisa que a gente vai falar aqui. Sempre. Eu tenho falado muito desse campo específico nos últimos dias, usando lá a teoria do Panksepp. Já falei muito, então vou botar também os vídeos sobre a neurociência afetiva. A neurociência afetiva vai pensar esses 7 sistemas de afeto e um deles está ligado ao abandono. O abandono, essa impressão, o medo do abandono, essa impressão de que a gente vai morrer se a gente for abandonado, ela é de uma presença na vida das pessoas que você talvez sinta isso aí, mas você não sabe como que tanta gente sente isso. Você não sabe, você não tem noção de quanto de gente que sofre tanto com o pavor da possibilidade de ser abandonado. E a ansiedade que isso traz, o nó na garganta, a dor no peito, né? Tudo isso que sente com a fantasia de ser abandonado, ou com o abandono mesmo, ou com os términos mesmo, ou com os lutos, ou com as perdas mesmo, concretamente, mas às vezes só com a fantasia. Isso é muito impressionante, e isso faz parte dessa história de um jeito muito intenso do que eu vou falar hoje. Na autoescrita, eu tenho o curso da autoescrita que existe desde outubro, né? É um curso que acontece online, ele existe desde outubro. Eu acho que, eu não sei, mas acho que ao longo desse tempo já passaram mais de 3 mil pessoas pelo curso, por aí, talvez mais, mas enfim, 3 mil pelo menos. Certamente, metade dessas pessoas, talvez não metade, eu teria que fazer esse cálculo de fato, mas assim, uma imensa maioria proporcional dessas pessoas estão me mandando textos sobre o abandono, sobre como se sentem abandonados, como têm medo de se sentir abandonados, como isso marca a história delas, a vida delas, da infância, na adolescência, na idade adulta, nos traumas de separação e tal. Como que o abandono é tão intenso. É mais intenso do que qualquer outro sofrimento que a gente possa ter no mundo de hoje, pelo menos, ou nesse levantamento que eu tenho na autoescrita, né? Que é muito impressionante, realmente, assim, como que a gente está se sentindo abandonado e apavorado de se sentir abandonado. Bom, então, essa narrativa do abandono, ela fica aí rondando o campo relacional da gente, né? A gente tenta, então, usar as relações amorosas, né, para dar conta de sobreviver ou de impedir esse abandono. E é fato que as relações amorosas não dão conta de impedir esse abandono, mas isso continua aí. Isso é um ponto importante para a gente pensar nessa história inteira. O abandono, o medo do abandono não vai ser resolvido pela relação amorosa, né? Não vai ser. Ah, não vai ser, não vai ter jeito de. O medo do abandono, esse pavor e tal, vai ser resolvido por você entendendo a sua história, né? A relação amorosa, ela pode, por um período, dar conta de amainar, aplacar isso aí e tal, baixar essa bola, assim, esse desespero. Mas se você vivencia esse desespero, você tem que entender esse desespero em você, entender a sua história desse desespero, para que você não demande da relação que ela seja capaz de dar conta do seu pavor do abandono. Porque ela não vai ser capaz, você vai cobrar isso cada vez mais dela e você vai intensificando
o grau de sofrimento, de angústia dessa relação, e de neurose, de briga, de insegurança, de tudo que vem daí. E aí culpa, e aí ciúme mais culpa, culpa do ciúme da culpa, e aí briga e por aí tudo que vai acontecer, que tanta gente sabe que acontece. Então, esse é o primeiro bloco que eu queria falar, que é muito importante. O abandono não vai ser resolvido assim. O abandono não vai ser resolvido assim. Tá. Vamos lá. Então, agora a gente vai tentar entender por que será que acontece esse negócio de eu quero, mas não quero. Eu vou falar um pouco aqui assim sobre 3 perspectivas, rapidamente. Assim. Vou falar de um jeito mais assim solto, mais desorganizado, porque esse vídeo eu quis fazer ele assim, cara, tem que falar sobre isso porque parece que isso as pessoas não sabem muito bem onde elas estão nessa história. E aí talvez eu consiga ajudar. Então vou tentar falar aqui. Primeiro a gente vai falar sobre uma perspectiva freudiana mesmo, dos nossos desejos, assim, dos nossos impulsos, das nossas pulsões, como você quiser chamar. Eu não vou entrar aqui nas questões técnicas do Freud, assim, exatamente. Então eu vou ser simplista, né, na história aqui, dizendo uma coisa assim muito simples, assim, tosca, tá? Para o Freud, o sofrimento acontece de várias maneiras, mas em geral, ele tem a ver com uma oposição básica, estou simplificando, tá, gente? Mas uma oposição básica entre os nossos impulsos, que ele vai chamar de pulsões, entre os nossos impulsos, né? O que a gente quer, assim, o que a gente deseja, o que a gente tem vontade de, né? Pulsão, impulso, né? E uma frustração, uma repressão, algo que acontece em relação ao mundo, assim, né? Assim, então, o mundo diz não pra gente e especialmente o mundo diz não pode. Você não pode desejar isso, né? Vamos assim, colocar em termos muito simples, você não pode desejar isso. E aí, quando isso acontece, especialmente na infância, você tem esses impulsos que parecem inadequados, que parecem não ter lugar, que parecem não poder caber, né? Então, que vem alguém te dizer assim, tira a mão daí, você não pode fazer isso e tal. Isso não desaparece, esses impulsos não deixam de existir porque alguém diz para você, tira isso, tira a mão daí, para de fazer isso. Eles não deixam de existir. Essa é a parte importante da história. Os impulsos, quando são reprimidos, eles não deixam de existir. É assim que o Freud pensa sobre o recalque, né, nesse sentido. Então, você tem um impulso lá, um negócio, uma fantasia, um desejo, uma coisa, você vai, tem vontade de, e vem aquela pessoa ali, ou o mundo mesmo, o pai, ou mãe, o que quer que seja, escola, enfim, não interessa, o mundo moral e tal, tem várias modalidades de repressão nesse sentido, te dizem, não pode. E aí esse impulso não desaparece, ele é recalcado, ele vai para o inconsciente, isso vai formando lá os campos do inconsciente, esse caos de coisas querendo sair, isso fica guardado lá nessa infância, e aí a partir da puberdade, assim, adolescência, enfim, 12, 13, 15, 20 anos, isso vai voltando de jeitos assim, descontrolados, em forma de neurose, assim, mal orientados em forma de neurose. Então, nesse sentido, o não poder ter, ou não dever realizar, não implica que aquilo deixa de existir. Isso é muito importante, talvez, sei lá, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que o Freud colocou, assim, né? Então, não deixa de existir, vai para o inconsciente, né? Vai para o inconsciente. Beleza. Essa é a primeira parte da história. Então, o fato de que você não pode não pode desejar coisas aí que você deseja, não implique que você deixe de desejar, entendeu? Isso não quer dizer também que você não gosta da pessoa com quem você está. Não quer dizer, de verdade, juro, não quer dizer. O fato de você ser casado, por exemplo, com alguém e fantasiar coisas com uma outra pessoa, desejar coisas com uma outra pessoa, não quer dizer necessariamente, que você não goste daquela sua companheira ou daquele seu companheiro. Não quer dizer daquela pessoa com quem você está. Não quer dizer. Não quer dizer que você seja uma pessoa terrível. Não quer dizer que você seja um canalha ou uma canalha. Não quer dizer, tá? Então, é normal, faz parte da nossa vida, só que as nossas organizações sociais monogâmicas não dão conta de manejar isso direito, né? Então, o que faz é culpa, o que faz é proibição, o que faz é castigo, o que faz é pecado, o que faz é tudo aquilo que a gente é traição, é adultério, tudo esse troço que a gente conhece, né? Estou colocando em termos simples, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas eu só estou explicando para vocês que uma coisa não implica na outra.
E aí as pessoas respondem assim, não, mas se você está afim de outra pessoa, quer dizer que você já não gosta mais. Não, não quer dizer. Não quer dizer, vou chegar nisso mais na frente, porque tem várias maneiras de gostar. Tem muitos afetos que acontecem dentro da gente ao mesmo tempo. O nosso campo afetivo, ele não é unívoco, ele não é único, ele não é assim, eu tenho uma coisa que eu sinto e é isso que eu sinto e acabou. Não é assim que funciona nossa estrutura afetiva. Simples assim, não é assim que funciona. Então, não, mas se você então se apaixonou é porque já não estava bom. Não, não é assim que funciona. Isso é uma narrativa que a gente repete aí para dar conta de entender as coisas de um jeito mais assim, mais simples, assim, mais palatável, mais fácil de deglutir. Mas não é assim que funciona. Essa é a primeira parte da história que o Freud traz pra gente, que é interessante. E o Freud ficava tentando pensar campos pulsionais, assim, tentando entender que tipos de pulsão que são essas e tal. E ele foi reformulando essas ideias desses impulsos ao longo da vida dele de vários jeitos. Ele começou pensando, por exemplo, numa imagem que ele fazia sobre fome e amor, né? Fome, esses impulsos são de fome e amor, né? Assim, o que pode ser? Então, nesse sentido, esses impulsos dele estariam ligados a essas duas grandes áreas. Assim, ele vai revisando isso ao longo do negócio. Freud estava pesquisando, estava descobrindo, ele não estava achando que ele estava dizendo o que era e tal. Ele estava tentando, né? Como todos nós estamos aqui. Mas então, aí ele vai revisando isso, vai mudando, aí ele pensa nas pulsões do eu, as pulsões do objeto. Já falei muito sobre isso aqui. Já falei sobre as etapas do narcisismo e as relações disso com as pulsões do eu e as pulsões do objeto, no texto dele que é a Introdução ao Narcisismo. Isso vai mudando. Depois ele inventa ou conceitua ou pensa sobre a pulsão de morte, que ele quer lidar com essa ideia dessa agressividade, desse impulso agressivo e tal, que toma um espaço na última etapa da obra dele. Vamos lembrar que ele está lidando com as guerras, né? Ele está pensando sobre as guerras, ele está assim, passando pela Primeira Guerra, chegando na Segunda. Então ele tenta dar um jeito de entender esse troço, né? A agressividade, a violência na gente. E tem muitos textos dele muito interessantes sobre isso. A teorização sobre a pulsão de morte começa no Além do Princípio do Prazer, mas isso vai caminhando, né, para textos assim, mais tardios dele, que ele vai tentar entender como é que isso acontece. E ele chega numa formulação final ali, assim, que ele faz uma distinção entre dois impulsos básicos, no final das contas, que são pulsão de vida, pulsão de morte, né? Eros e Thanatos, né? Amor, né? Amor grande, a ideia de amor grande de um lado e morte do outro. Beleza, então a gente tem essa oposição aí já, que já seria, mesmo se a gente pensar no sentido freudiano, não é simples, você teria essas duas forças dentro de você. Tá bom, aí a gente pode passar para um outro campo da história, um pouquinho mais na frente, a psicanálise das relações objetais. Relações objetais, né? Que é uma tradição, eu acho que a figura mais importante dela é a Melanie Klein. Já falamos dela aqui também no canal, vou falar um pouquinho de novo hoje, rapidamente, para a gente entender como é que ela ajudaria a gente a pensar sobre isso. Eu não sou um especialista em Melanie Klein, estou falando assim do que eu sei, tá? Não sou, então, mas posso dizer alguma coisa porque já ajuda para quem não sabe. Quem entender mais de Melanie Klein pode completar, como várias pessoas fizeram nesses vídeos lá, colocaram, inclusive estou falando isso também em função de diálogos que eu estabeleci a partir desses vídeos. A Melanie Klein vai pensar especialmente sobre o que acontece antes do campo do Édipo, né? Pré-edípico, vamos chamar de pré-edípico. O campo do Édipo, né, dessa triangulação do Édipo para o Freud lá, que é fundamental a partir de um dado momento da obra dele, não desde o princípio, mas a partir de um dado momento da obra dele é fundamental. Essa triangulação entre aquela primeira figura, que é a figura da mãe, aquela função, a função materna, né, essa primeira função, e esse terceiro, é um terceiro lá que aparece. Pô, tem essa pessoa aí que é um terceiro. Aí é a função paterna, vamos dizer assim, né? A função paterna pode ser o pai, né, concretamente, pode ser no sentido, né, do teatro freudiano clássico, tradicional. Pode ser uma outra mãe, pode ser qualquer coisa, pode ser o trabalho, pode ser uma viagem. É aquela coisa que retira ou que complica essa situação da relação mãe-bebê. Que pode não ser a mãe também, né? Essa relação, estou falando mãe, mas poderia ser uma pessoa, um cuidador, o pai, o que quer que seja. Essa primeira figura, né? A primeira figura de referência que a gente usa como imagem é a mãe, porque em geral estamos falando da mãe, mas não necessariamente é a mãe. Tá. Mas então, a partir do momento que essa criança começa a articular os desejos e os incômodos dela em relação a essas três figuras, a gente está nesse campo edipiano para o Freud. Antes disso, a gente tem, nessa primeira infância aí, várias coisas que já aconteceram antes dessa coisa começar a rolar.
que então é aí que a Melanie Klein vai se concentrar, e o Winnicott depois também, e um autor que eu já usei aqui várias vezes, que eu gosto muito, que é contemporâneo, que é o Bolas, o Christopher Bolas, que deriva dessa tradição. Ele leu também o Lacan, então ele se utiliza também de conceitos lacanianos na história, por isso eu acho ele também muito interessante, porque ele consegue articular coisas de muitos lugares. Então a Melanie Klein serve muito para a gente pensar, eu acho, como que essas relações pré-edípicas com a mãe, de relação com a mãe, de construção de relação com a mãe, com essa primeira figura ali, vão várias vezes desembocar na maneira como a gente experimenta os afetos nos nossos campos relacionais adultos. Não que vão determinar, não estou dizendo isso, tá, gente? Sempre que eu falo isso, eu não quero dizer que as coisas são determinadas assim. Então, sei então. Não é isso, não é uma causalidade lógica nesse sentido. Infelizmente ou felizmente, enfim, não é assim que acontece. Mas tem então um entendimento, sim, por exemplo, da ideia de ciúme, né, que a gente pode pensar que num primeiro momento o bebezinho não entende a mãe como separada dele, né, não consegue entender, então ele está aí no momento do narcisismo primário, que a gente já falou aqui no vídeo sobre narcisismo, vou botar embaixo também. Falou longamente sobre narcisismo primário. Se quiser entender um pouco mais, vai lá ver esse vídeo. Se não entender, me escreve e eu falo mais, se quiser que eu fale mais. Mas então esse momento do narcisismo primário, esse primeiro momento de uma espécie de o bebê é o centro total do universo, né? Ele não percebe os objetos, ele não se percebe como separado da mãe. Então ele vai fazendo essa espécie de vivência, como o Bolas chama de um jeito que eu acho brilhante, que é uma vivência de uma espécie de casulo autoerótico, ele só sente, né? Ele sente as coisas ali acontecendo, e a neurociência totalmente suporta essa hipótese do momento que a gente nasce e o nosso aparelho do córtex, o que está rolando ali, tem tudo a ver com isso que vai ser proposto aí por essa galera. Então tem uma relação muito intensa entre a neurociência afetiva e a psicanálise das relações objetais, né? dessa primeira fase. Mas bom, o bebê então não se percebe assim separado da mãe, aí à medida que ele começa a perceber, né, vai passando do narcisismo primário, desse momento que é só eu, sem nem ter eu, porque não tem eu e o outro, né? É só aqui, é só o que você sente, você é tudo e tudo é você. Mas então vai passando disso e construindo as relações objetais, relações com o objeto. Então nesse processo de dentro, fora, botar para dentro, empurrar para fora, não quero, gosto, não gosto, prazer, desprazer, empurrar, não. Ele vai então se construindo como um sujeito no mundo. Eu acho tudo isso muito lindo, muito incrível. A gente entender que o sujeito é fundado no outro, acho maravilhoso sempre. Então nesse processo ele começa a entender a mãe como objeto separado dele. Isso acontece aí a partir vamos dizer, o segundo semestre da existência dessa pessoinha, que somos nós, né? A gente já teve esse momento, todos nós passamos por lá. Todo mundo foi neném, né? Não tem jeito. Então, a gente está passando por isso lá e aí a gente começa a perceber a mãe como um objeto separado e a partir daí a gente começa a perceber que depois de um tempo, a gente começa a perceber que tem um terceiro objeto que interfere nessa relação, né? E aí a gente vai articular as noções de ciúme, né? Então a gente vai falar, mas peraí, tal, como é que é? Isso me ameaça, esse objeto me retira dele. Esse objeto pode ser qualquer coisa, pode ser um irmão, pode ser o pai, pode ser a outra mãe, a mãe, o pai, enfim, o que quer que seja, o trabalho, a avó, enfim. Mas então você começa a triangular. Aí quando você começa a triangular, você saiu, né? Você já não está mais no narcisismo primário, nesse reservatório imenso de amor total, e você está indo aí para esse campo das triangulações, das relações que vão realmente colocar a gente já numa espécie de laboratório do mundo, nesse sentido, né? Essas triangulações. E aí a gente então vai inaugurar campos de ciúme, de ameaça ou de desejar o outro que aquele deseja, desejo e ciúme, desejo e incômodo. A formulação do Freud no Eu e o Id sobre o Édipo é bem interessante nesse sentido, porque para ele, a partir desse momento, a gente está produzindo impulsos duplos em relação a essas figuras todas, né? Ao pai, à mãe, enfim, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo agora. E aí, a partir daí, você vai então começar um campo de laboratório relacional mesmo. Mas o fato é que você já teve uma etapa nesse momento, antes desse momento, do narcisismo primário, dessa primeira relação com essa figura que cuidava de você, dessa espécie de reservatório de amor que fica aí guardado em você, assim, né? Então faz sentido, por exemplo, que a gente tenha, nessa perspectiva, que a gente tenha
diferentes experiências em relação aos campos de relação objetal e aos campos narcísicos, né? Aos campos do narcisismo. Acho que vamos ver se dá para entender isso assim. Tem gente que vai ter uma segurança narcísica maior, assim, de que como se tivesse recebido nessa primeira fase um amor muito bom, assim, muito bacana. Então tá muito seguro em relação a tudo isso, então tá mais preparado assim para lidar com esse negócio aqui depois, por exemplo. Ou tem gente que recebeu um amor aqui, mas quando entra lá se incomoda muito com esse tipo de triangulação, né? Então são questões aí então que nesse sentido, comparando, pensando sobre o abandono, essa primeira etapa aqui vai como que organizar, preparar você para que você não se sinta totalmente abandonado, né? Para que você fique bem quando você esteja só, por exemplo. Mas aí é uma outra coisa quando a gente entra nas triangulações, nas disputas e tal. Então, é como se fossem campos diferentes que podem se relacionar, mas um campo do narcisismo primário e o outro campo das relações objetais. E aí, a partir daí, o ciúme, né? O ciúme seria peraí, mas então essa outra pessoa, se ela deseja aquela, e como é que eu faço com isso? Isso me retira ela de mim? Pensa, isso está lá dado desde desse primeiro triângulo, né? Mas como é que o seu narcisismo primário te ajuda a enfrentar isso ou não? Te ajuda a enfrentar essas ameaças ou não? Te ajuda a ter ciúme ou não, né? Então, essa passagem, nesse sentido dessas passagens, eu acho que esse campo da psicanálise ajuda muito a gente a pensar que o Freud já tinha apontado lá no narcisismo primário, mas de um jeito muito incipiente, e que essa galera vai desenvolver depois de um jeito bastante interessante, assim, pensando nessa passagem dessa primeira etapa para o campo de triangulações. Então, acho que dá um pouco para entender como é que essa dinâmica é complexa e que ela não é feita de um único vetor, né? Tem esse vetor aqui, que é esse preenchimento do que vai dar conta do meu abandono, mas tem esse outro campo das relações e dos impulsos que vão para lá. Eu quero aquilo, mas não quero que aquilo tenha aquilo outro, mas eu quero aquilo outro também, e aí isso complica muito a história. Então não necessariamente o campo do abandono ou não abandono, dessa espécie de segurança de si e de estar amado no mundo, tem a ver com essas relações posteriores, um pouco posteriores, que são já no campo desse campo relacional pós-narcisismo, né? Pós-etapa do narcisismo primário. Bom, então tá, acho que entendemos como que isso pode ajudar a gente a pensar também. Acho que já ajuda. E agora a gente entra no campo da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, que eu acho que fornece respostas possíveis para a gente, muito interessantes em relação a esses conflitos mas eu quero isso, mas eu tenho aquilo, mas eu não deveria querer aquilo outro. E muitas respostas possíveis também para questões que o Freud estava levantando, já desde lá de trás, de, vamos dizer assim, pulsões e conflitos entre essas pulsões, entre esses nossos impulsos e conflitos entre os nossos desejos e como é que isso pode acontecer. Eu acho bastante interessante para pensar. Em certo sentido, isso aponta uma outra perspectiva, porque agora a gente estaria falando de ciência, no sentido assim mais duro um pouco da palavra. Não que psicanálise não possa ser entendida como ciência, acho que até pode, se quiser, assim, um outro tipo de ciência e tal, com outro tipo de causalidade. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de uma lógica da ciência, assim, ciência, né? Mas tipo coisas observáveis. Então agora a gente vai falar de uma relação assim entre cérebro e mente. Que o Panksepp, que é esse cara que eu tenho falado muito dele, Jacques Panksepp, ele não separa cérebro e mente. Ele não é dualista nesse sentido cartesiano, né? Dessa separação que o Descartes faz, que tem até esse livro bastante famoso, que é O Erro de Descartes, que é do Damasio, que é um livro muito interessante, se quiser ler, muito legal, vou botar aí também. O Damasio está ligado a essa tradição da neurociência afetiva, mas é sobre o Panksepp que a gente vai falar. O Panksepp, então, ele descobre esses 7 sistemas. Quando eu falo descobre é porque é um pouco descobre mesmo, né? Então ele descobre esses 7 sistemas de afetos básicos, né? De afetos emocionais básicos. Para o Panksepp, meio que tudo que é básico da gente é afeto. Então ele separa entre três classes de afeto, que são os afetos homeostáticos, que são aqueles afetos que regulam a gente, né? Que a gente tem que ter para a gente poder sobreviver. E aí está ligado, por exemplo, à fome, à sede e tal, a vontade de ir ao banheiro, tudo isso são os afetos homeostáticos. Tem os afetos sensoriais, assim, né? Que então, sinto quente, sinto gosto ruim, ou sinto frio, ou isso que vem aqui de fora arde ou não e tal. Essas experiências, né? Sensoriais. E essa outra parte que é
para mim, a parte mais importante, para ele também a parte mais importante, que são os afetos emocionais, que são as nossas emoções básicas. Ele fala que a gente então tem emoções básicas que vêm com elas. Elas não determinam quem a gente vai ser no mundo, muito pelo contrário, todo mundo vem com essas emoções básicas, cada um vai ser cada um. Todo mundo vem com essas emoções básicas, cada um vai ser cada um, em função de como é criado, de como experimenta o seu campo de vivência na vida mesmo, de vivência de existência, de experiência na vida. Então, esses afetos básicos não determinam nada, mas é em cima deles que o campo social relacional vai atuar e vai desembocar em coisas incríveis e em incríveis cagadas também, tantas vezes, das nossas experiências subjetivas. Bom, já falei muito desses afetos aqui nos últimos vídeos, vou falar de novo rapidinho quais são eles e quais deles estão ligados totalmente a esse conflito que a gente está apontando aqui hoje, que é o quero, mas não quero mas não posso, posso, mas não quero, como é que seria? Eu vou falar então, esses campos afetivos básicos para o Panksepp são seeking, que é o buscar, né, o ir atrás de, que está ligado à libido para o Freud, ao desejo, né, o campo da libido para o Freud, seeking, fear, que é o medo, né, o medo da ameaça, do que vem, todo mundo tem medo, cada um vai desenvolver o medo que vai desenvolver, mas esse sistema para sentir medo está lá já. Rage, que é a raiva, né, a raiva de quem tira o seu objeto e você sente raiva de ser nesse sentido, de ser impedido de chegar ao que você deseja ali, né? Alguém retira de você. Lust, que é o campo erótico, prazer erótico, sexual e tal. Lust, Panic, que está totalmente ligado ao abandono. Panic, Grief é o nome desse sistema. Care, que é o sistema de cuidar. E o Play, né? E o Play, que é o brincar e tal e tal. Beleza. Dentro desses 7 sistemas, então, se a gente fosse pensar fazendo uma correlação com a teoria pulsional das pulsões do Freud, a gente não estaria falando de 2 pulsões, a gente estaria falando de, vamos dizer assim, 7, como se fosse isso, tá? Tô sendo simplista, mas é como se fosse isso. Aí beleza, aí você então tem esses 7 sistemas, eles operam em você ao mesmo tempo, eles estão lá acontecendo em você ao mesmo tempo, eles não param de acontecer. Alguns às vezes estão mais ativos e tal, outros estão menos. No nosso campo social, quando a gente existe, vem para cá, esses sistemas estão lá só preparados para, vamos dizer assim, uma espécie de substrato da nossa existência. Como eles vão ser nutridos ou não vão ser nutridos no sentido de experimentados ao longo da vida, é totalmente distinto e modifica a experiência que a gente vai ter. E aí o Panksepp vai defender uma modificação epigenética. Esses sistemas são genéticos, eles estão lá na gente, no nosso DNA, mas aí em função do que a gente experimenta, especialmente na primeira infância, a gente vai fazer alterações epigenéticas, mudanças epigenéticas. Então, se a gente, por exemplo, não recebeu carinho na primeira infância, a gente vai ter uma alteração concretamente no nosso cérebro, no nosso sistema, uma alteração epigenética. O que é epigenética? É a alteração que acontece no campo genético em relação em contato, em interação com o ambiente, com o meio. O meio, concretamente, as nossas relações no mundo, o nosso mundo altera o nosso campo genético. Concretamente isso acontece, não é assim, não, acontece mesmo. Pesquisa aí epigenética, se você quiser. Mas tudo bem, epigenética. Então, isso na nossa primeira infância tem esse sistema, por exemplo, lá para a gente pensar no Panic, né, que é o nosso sistema de vínculo. Se a gente não recebe carinho nessa primeira infância, ou um carinho muito atrapalhado, um carinho que é agressivo, e tudo que a psicanálise vai falar tão bem, se isso não acontece, a gente vai ter alterações nesse sistema e provavelmente vai desembocar em sofrimentos a partir daí. Então isso é muito importante de entender. Esses sistemas estão lá, mas é a interação que acontece no mundo, a maneira como você é criado, o carinho que você recebe ou não recebe, ou como recebe, que vai então modular a maneira como esse sistema vai amadurecer na sua história. Beleza, e isso implica que o campo social altera a existência desses sistemas num nível epigenético. Vou repetir, o nosso campo social altera o funcionamento desses sistemas no nível epigenético. O que quer dizer que uma sociedade como a nossa, por exemplo, que tende a retirar das nossas crianças o contato parental, porque os pais têm que trabalhar, né? Então deixar as crianças meio lá jogadas e tal. Um campo social como o nosso que faz isso gera sofrimento, concretamente, epigeneticamente, gera sofrimento. Não há distinção entre uma coisa e outra.
Não há assim, não, mas isso é um sofrimento social. Não, o sofrimento social gera sofrimento psíquico e sofrimento nesse sentido, alteração orgânica nesse sentido. Isso é que é importante da história. O campo social determina isso. Outro exemplo, um campo repressor intenso vai gerar uma experiência de fear em relação ao seu desejo. Então você deseja coisas, você está no seeking ativado, você tem repressão, você tem medo do seu desejo. Então você passa a ter medo porque vem um castigo e que vai, então você vai associar e vai alterar o seu campo de busca, o seu campo de desejo, de interesse pelo mundo. Então a repressão acontece, concretamente altera o seu sistema. Entendeu? Então a repressão altera o seu sistema. Outro exemplo, se você não tem espaço de brincadeira, se você não consegue brincar na sua vida, não tem crianças para você brincar, no sentido de aldeia, né? No sentido de campo social, gente para brincar, não tem gente para brincar com você, vai alterar o seu sistema do play, você vai ter uma dificuldade de aprendizado concreta e de saber se divertir, de saber se relacionar e de aprender laboratórios de relação com as pessoas, concretamente falando, assim, vai ter uma alteração mesmo. Bom, isso tem toda a relação com a psicanálise, do mundo, toda a relação do mundo com a psicanálise, e a psicanálise ajuda muito essa galera a pensar, na verdade, porque muitos dos testes da neurociência não podem ser feitos com humanos, mas a psicanálise é um campo de testes nesse sentido, de entendimento de como que a gente experimenta essas alterações nesses sistemas básicos, como que a gente experimenta elas na vida, no nosso campo de elaboração de fantasia, né? No nosso campo de entendimento dos nossos desejos. Tá bom. Como que isso tem a ver com o que eu estou falando? Por que isso tem a ver com o que eu estou falando? Por quê? Porque a gente vive uma coisa que é uma espécie de adoecimento social de alguns desses nossos campos. Então, o capitalismo, o nosso campo social, ele impulsiona intensamente o seeking, esse sistema de busca e de consumo. Então você está sempre em busca de mais, preciso de mais para me satisfazer. Ao mesmo tempo, é um sistema que reprime. Então ele te impulsiona aqui e ele te diz, você não pode ter. Não pode ter porque você não tem dinheiro para começo de conversa. Ou porque você é religioso, não pode desejar assim. Então é uma conexão aqui entre o capitalismo e os campos de repressão religiosa. Quando estamos falando de repressão religiosa, tá? Nem sempre a religião funciona assim. Mas se a religião te reprime, então ela está te dizendo, você não pode desejar assim. Então a gente tem aí um outro problema. Então mas isso não quer dizer que a gente deixe de desejar. A gente só vai associar o desejo ao medo. E no campo do capital, o capital vai dizer, você precisa desejar mais, produzir mais, desejar mais. Ao mesmo tempo, ele vai te deixar cada vez mais desamparado, né? Porque você teve menos experiência de cuidado e de carinho e tem cada vez menos experiência de cuidado e de carinho porque não tem tempo para você ter cuidado, carinho e nem brincadeira. Não dá tempo de ter cuidado, carinho e brincadeira. Então, você vai criando campos de conflitos entre esses sistemas aí. Beleza, eu acho que dá para entender o tamanho desse problema. Mas aí então, na nossa vida concreta, quando a gente deseja e impulsiona e tal, quero mais, preciso ter outros parceiros e tal, quando a gente entra nessa função, que não está ligado necessariamente à não monogamia, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa função tem a ver com essa ativação de um campo, que está ligado também, então, seeking é a ativação do lust, né? Esse campo sexual, campo erótico. E isso não quer dizer que a gente esteja resolvido no nosso campo de abandono, no nosso campo do panic, do abandono do vínculo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é que a gente demanda das nossas relações amorosas que elas deem conta de tudo isso, de todos esses sistemas. E elas não dão conta, concretamente, de todos esses sistemas. Não dão conta. Então, muitas vezes o lust, né, que é esse nosso prazer erótico, né, que a gente vai experimentar, que está ligado às nossas fantasias, que está ligado aos nossos imaginários, muitas vezes ele vai se desvinculando dessa nossa relação monogâmica, que vai virando um emparceramento aí de uma outra ordem. E isso apavora a gente, está errado? Não pode ser assim, não pode ser assim. Eu tenho que continuar desejando daquela mesma forma. Não sei se tem. São coisas diferentes que acontecem na gente. Por que tem que desejar da mesma forma? Ótimo se desejar da mesma forma, ou de outras formas, ou de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, você pode desejar ou não desejar, tá entendendo? Então, isso não quer dizer que você não goste, que você não tenha carinho. Esses sistemas, eles vão operando assim, ó, de jeitos diferentes e concomitantes, e que se sobrepõem, mas que não são a mesma coisa. A gente não sente uma coisa só, entende? Então faz muito sentido que a gente esteja muito preocupado com o nosso vínculo e, ao mesmo tempo, muito preocupado com o nosso desejo, muito impulsionado pelo nosso desejo, com muita falta de acolhimento, porque a gente não teve esse acolhimento, porque a gente não tem esse acolhimento, porque não dá tempo para ter esse acolhimento,
E ao mesmo tempo com muita vontade de desejar de ter outras coisas e outras experiências e tal. No nosso campo social faz muito sentido que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Isso não é um problema, um desvio seu, não é algo de errado que está acontecendo com você. Tem a ver com a maneira como você está sendo criado nesse nosso mundo de hoje, entendeu? Tem a ver com como esses sistemas vão interagir com esse mundo. Não tem nada de errado com os sistemas também. Talvez tenha alguma coisa de errado com o mundo, que é um mundo que fornece pouco carinho pra gente e muita repressão pra gente. E muito impulsionamento de produção e desejo. Nesse sentido, não que desejar seja ruim, não é isso, desejar outras coisas é ruim, não é isso, mas ter que desejar continuamente, infinitamente, não faz bem para ninguém, né? A gente tem que poder se acalmar também, a gente tem que poder estar onde a gente está também, né? Eu acho que é importante, se sentir acolhido é importante, não que isso implique que você tenha que ter uma relação monogâmica, não, realmente não. Realmente não, porque como a gente sabe bem, muito bem, várias vezes uma relação monogâmica, ou no sentido mais tradicional da história, não acolhe a gente. Não vai acolher a gente porque você não encontra intimidade e acolhimento com aquela pessoa, por várias razões, inclusive pelo medo, pela repressão e por tudo que acontece aí. E aí a gente vai entrar no machismo, patriarcado, tudo que a gente já falou aqui 1000 vezes, mas que tem tudo a ver com essa história. Mas então, o que você sente não é uma coisa só. É isso que eu queria dizer hoje. O que você sente não é uma coisa só. O que você sente está ligado a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro de você e como que essas coisas foram moduladas socialmente no seu campo relacional, na sua história relacional. Então, para agora e tenta perceber o que acontece com você. Perceber o que acontece com você de fato, sem julgar a princípio, falar, cara, tá acontecendo isso, e entender que impulsos são esses, de onde que eles podem vir, e entender que se eles não conversam muito bem entre si, não tem nada a princípio de aberrante, de absurdo em você, faz sentido no campo relacional social que eles não conversem bem entre si, que você queira uma coisa que parece ser uma contradição da outra, mas que você pode estabelecer diálogos melhores entre eles, desde que você entenda que você sim sente desamparo, que você sim está impulsionado a desejar cada vez mais e que você sim... Mas o que isso quer dizer? Onde que eu quero chegar com isso, dizendo desses sistemas, de como que eles interagem, como que eles podem existir ao mesmo tempo na gente? Eu quero dizer que a gente não é uma coisa só. A gente não é unívoco, a gente não é uma coisa só e a gente não tem que esperar ser e buscar ser e tentar ser e lutar para ser uma coisa só. A gente tem que tentar entender que a gente é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar que dentro da gente tem uma interação de muitas forças acontecendo. E isso falando só do sentido primário da história, desses afetos primários. Se a gente pensar sobre o nosso campo de elaborações, de elucubrações, de fantasias, de memórias, né, de construções de ideais, de culpabilizações, se a gente pensar sobre esse nosso campo humano que é ultra complexo, então a gente não é só 7 coisas, a gente é infinitas coisas, de verdade. Então é preciso que você entenda que você não existe de um jeito só, que você não sente uma coisa só e que você não sente a coisa correta. Né, o que deveria sentir nesse sentido, a coisa correta. Então, muito provavelmente, você não vai conseguir achar um formato relacional, um formato de vida que vai te retirar do sofrimento, que vai te retirar das ambivalências, dos conflitos, desses choques entre esses sistemas todos acontecendo e entre todas as suas fantasias sobre tudo isso que você sente. Você não vai se retirar disso, você não vai estar livre disso, não vai. Mas você pode sim achar maneiras de viver que respeitem um pouco mais esses afetos que existem em você, né? Que não demandem de você que você sinta só desse jeito ou daquele jeito. Para isso você precisa entender os seus afetos e olhar para eles antes de puni-los, antes de achar que eles são um desvio, que eles são um erro. Você precisa conseguir entender esses afetos. Onde que eles estão, por que eles estão, como que eles se montam, como que eles se apresentam na vida, por que você pode desejar uma coisa, mas ter medo de perder outra. Faz sentido que seja assim, faz sentido que seja desse jeito. Então não tem nada de errado com você, você não é nenhum vilão por conta disso, entendeu? Então a partir daí tente entender qual a melhor vida que você pode ter, dentro dos limites do real, dentro dos limites do possível, dentro dos limites do que está dado no mundo, tentando mudar o mundo, sim, mudando o mundo, empurrando o mundo para cá, para lá, não aceitando estruturas que te oprimam, te façam mal, sim, mas entendendo que o sofrimento está dado também em algum grau, o conflito está dado. Então vamos lá, vamos pensar.
qual será o melhor jeito que eu tenho para lidar com isso que eu sinto? O que eu posso mudar? O que eu posso conseguir mudar da minha vida a partir do momento que eu entendo? O que dá para mudar? Dá para mudar isso, dá para viver desse jeito ou daquele outro. Eu não preciso viver assim, exatamente assim. Mas conflito vai ter, e isso não quer dizer que tenha algo de errado com você. Isso é o que é o mais importante. Vamos pensar em mudar as coisas, vamos pensar em revisar os sistemas, vamos sim, porque esses sistemas causam sofrimento na gente de fato, mas entendendo que os nossos afetos nunca vão estar livres totalmente de sofrimento, na minha opinião, tá, gente? Eles não vão estar, bom, agora eu resolvi, achei o sistema que me deixa 100% satisfeito. Não tem isso, não é sobre isso, não é assim que funciona. Você vai ter conflitos em você. Então pense aí como é que seus afetos se estruturam, tentando respeitar eles, conversar com eles e entender que vida que você pode levar, que pode ser mais interessante, talvez com menos sofrimento, não sem sofrimento, mas com menos sofrimento e com menos culpabilização, que eu acho que talvez seja o grande caminho pra gente. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, bom dia, até a próxima.